Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Ition HaShabbat Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa noite de Shabbat, nós estaremos examinando nesse Shabbat, inclusive, duas parashiot, a Parashá Behar e a Parashá Berukotai. Amém? E hoje, nesta noite de Shabbat, nós vamos ali examinar no livro, no Seder Vaikra, ou seja, livro de Levítico. Nós vamos examinar ali no capítulo 25, versículo 18. Amém? Então vamos aqui, diz assim a Torá do Eterno. E observareis os meus estatutos, ou seja, fareis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os cumprireis. Assim habitareis seguros na terra. Queridos, aqui nós vemos o Eterno usando dois verbos diferentes. Nós sabemos que existem os mandamentos que nós entendemos, porque existe uma lógica para aquele mandamento, e existem os mandamentos em que não entendemos a lógica daquele mandamento. Por exemplo, nós estamos tratando aqui na Parashá Bear que o povo de Israel teria que ficar, eles viviam da agricultura naquela época, até hoje muitos vivem lá em Israel, mas eles viviam da agricultura, mas tinham que deixar durante um ano a terra sem ser cuidada, sem ser trabalhada, né? E esse ano também não poderia se colher os frutos daquela terra, né? Porque o Eterno no sexto ano daria uma produção grande que daria para o sétimo e o oitavo ano. Então nós vemos aqui que o povo, né, que já vivia da terra, depende da terra para sobreviver. O Eterno diz assim: um ano essa terra não pode ser cuidada nem trabalhada. O sustento de vocês eu darei no sexto ano. Então, no sétimo ano não se faz. Qual a explicação para isso? Não tem. É um ruquim, é um estatuto. Amém? Da mesma maneira, a kasherut, ou seja, as leis alimentares, não existe uma explicação lógica. Apenas nós sabemos, olha, não devemos comer carne de coelho, carne de lebre, carne de camelo, carne de porco, carne de avestruz, né? Tubarão, porque não tem escamas, enfim, camarão, né? Todos esses que nós citamos aqui, o Eterno proibiu o seu povo de comer. Existe uma argumentação lógica? Não, são ruquins, são ruquim, né? Então, no caso do ruc, que é o chamado estatuto, o Eterno fala aqui no verso 18: fareis os meus estatutos, cumprireis os meus estatutos. Aquilo que você não entende, cumpre. Porque o Eterno chama de ruquim. Você vê que no original, queridos, aqui em Levítico 25, 18, o original diz assim: Vasten eu rukotai, vet mishipatai, shemeru, vasten otam, vei shaveten, alraarts, lavetar. Então ele usa aqui a palavra exatamente do ruquim, só que flexionado, porque está dizendo meus estatutos. Então ele fala rukotai. E quando ele fala dos juízos, ele fala mishpatai. O ruquim é aquele mandamento que você não tem uma lógica. Como eu falei, você não consegue explicar por que tem que ficar um ano a terra sem ser colhida, sem se colher, né? Não consegue explicar o porquê. O Eterno diz: nesses casos que não tem lógica, cumpra. Amém? E nos casos que tem lógica, quais são os mandamentos que tem lógica? Não matar, lógico, nós já sabemos. Instintivamente, né, nós já sabemos que é uma coisa ruim, que vai tirar a vida de alguém. Não adulterar, né, no caso da pessoa que é adúltero, ele está, né, humilhando o seu cônjuge ao sair com outra pessoa, né, ou a trair com outra pessoa. Então, uma humilhação, fazendo mal. Então, essas coisas nós sabemos que são coisas erradas, né? Não mentir, não enganar. Então, essas daí são lógicas. Então, esses são chamados mishpatim, ou seja, os juízos. Tá? Os juízos do Eterno. Então, esses têm lógica.
Quando não tem lógica, são chamados de estatutos, ou ruquim. Amém? Ruquim no hebraico, mishpatim no hebraico. Ruquim é estatuto, mishpatim é juízo. Juízo e mishpatim, juízos e mishpatim, nós entendemos. Mishpatim nós entendemos. O porquê? O ruquim ou ruk, nós não entendemos porquê. Amém? Que são os estatutos. Quanto aos estatutos, o Eterno está dizendo aqui no verso 18, cumpra. Você não entende, obedeça. Amém? Quanto aos juízos, o Eterno fala assim, guarda. E o que o Eterno está querendo dizer? Por que ele fala para os estatutos que a gente não sabe a lógica? Cumpra. Não pede explicação, cumpra. E por que ele, aqui no caso dos preceitos, né, ou seja, dos juízos, ele diz guarda e cumpra. Então a gente tem que guardar. Esse guardar, meus irmãos, tem um detalhe muito interessante mesmo. O Eterno aqui, ele está dizendo para nós, né, é que nós não devemos cumprir os juízos, aqueles que a gente tem lógica, de acordo com os nossos parâmetros, mas de acordo com os parâmetros que o Eterno deixou na sua palavra. Amém? Vários exemplos. Vamos dar um exemplo aqui, meus irmãos. Por exemplo, o Eterno tem um mandamento que é não matarás. Não é? Não matarás. No caso, nós vimos, né, um exemplo no século passado, que a Alemanha nazista matava os próprios alemães que tinham algum defeito. Né, que tinham, por exemplo, tivesse um problema de saúde, eles matavam. Por que eles matavam? Porque achavam assim, essa pessoa vai ficar... A justificativa que eles davam, essa pessoa vai ficar sempre infeliz, a gente fica gastando dinheiro do governo com eles, nós vamos estar dando uma ajuda para eles. Matar a pessoa é dar uma ajuda? Então, isso daí é uma maneira da pessoa querer fazer o não matar de acordo com seus parâmetros. Quando o Eterno fala não assassinar, não pode assassinar por motivo nenhum. Amém? Não existe parâmetro maior do que a vida. Amém? Então a vida deve ser preservada. Então não tem justificativa para alguém dizer, não, matei para ajudar, matei para resolver um problema do mundo. Não existe isso. Amém? Estou dando um exemplo. Outro exemplo, meus irmãos, que a gente vê hoje, é a questão, né, da interrupção da gravidez, do aborto. Amém? Que as pessoas dizem, não, eu sou dono de mim. Não, existe um Deus, Deus Todo-Poderoso, né? Ele é dono daquele feto que está ali. Ele é quem criou aquele feto. Então, isso também é tirar a vida de um ser vivo. Amém? Então, não é para fazer como os nossos parâmetros, mas com o parâmetro do Eterno. Por isso que ele diz aqui no caso dos mishpatim, guardareis os meus juízos, os meus mishpatim. Ou seja, não é só cumprir, você tem que guardar e obedecer de acordo com os meus parâmetros, o Eterno falando, não com os parâmetros de cada uma das pessoas, mas o parâmetro do Eterno. Outro exemplo é a eutanásia. A pessoa está lá, né, com alguma doença e muitos pensam que vai dar uma ajuda para a pessoa tirando a vida dela para ela não sofrer. Isso daí é contra a palavra do Eterno. Contra a palavra do Eterno. Amém? Não tirar a vida de ninguém. Esse é o mandamento. Não pode tirar a vida de quem está sofrendo, de quem está muito doente, não pode tirar a vida do feto, não pode tirar a vida de ninguém, porque esse é o mandamento da Torá de Adonai, o mandamento de Yeshua HaMashiach. Amém? Yeshua também fala isso. Amém? Quando ele fala com aquele jovem rico, observa a Torá, não matarás. Amém? Então não existe parâmetro outro que não seja o do Eterno. Então, meus amados, por isso que o Eterno fala ali,
Quanto aos ruquim, os estatutos, cumpra. Se não pode comer carne de porco não vai comer, por causa que ele está dizendo que não pode. Se não é para comer coelho não vai comer, camarão não vai comer, porque isso aí não tem explicação, é ordem do Eterno. Por isso que ele diz, o meu ruquim, cumpra. E Yeshua fala da questão do ruquim, né, meus irmãos? A gente tem que ter esse cuidado, né? Muito interessante que Yeshua fala ali do ruquim, amém? Em Mateus, esses daí que não tem explicação, Yeshua fala ali em Mateus capítulo 5, e é interessante que a gente observe as palavras de Yeshua. Então, Yeshua fala assim, em Mateus 5,19, qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, um ruquim, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Ou seja, não vai entrar, meus irmãos, na eternidade. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Por que ele fala que o ruquim tem que ser cumprido? Porque está lá na Torá. E Yeshua, ele pregava de acordo com a Torá. Amém? Então a Torá diz, cumpra, obedeça o ruquim, os estatutos, aquele que você não explica, não tem explicação. Amém? Não pode ter estofo. Não pode ter estofo de linho com lã. Está ali na Torá. Isso é um ruquim. Amém? Então, todos os ruquins, amém? Isso é um ruquim. Todos os ruquins nós devemos observar. Amém? Cumprir. Agora, os preceitos, além de cumprir, mas a gente tem que guardar. Guardar o quê? Os parâmetros do Eterno. A maneira como o Eterno quer que se cumpra. Amém? Aqueles que têm lógica. Amém? Então, queridos, nós vemos isso aqui na palavra do Eterno, a importância de cumprir o ruquim, inclusive Yeshua fala disso, né? Mateus 5,19, amém? Porque se a pessoa pensar, esse é um mandamento pequeno, né? Que não, por exemplo, você não pode ter estofo de lã e linho. Está lá escrito na Torá. É um mandamento pequeno? É um mandamento pequeno. Mas Yeshua está dizendo, aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será chamado menor. Ou seja, não vai entrar, meus irmãos, no reino de Deus. Amém? Então, o menor mandamento vai impedir a pessoa de entrar no reino dos céus, como Yeshua está falando aqui. Amém? Então, o ruquim tem que ser observado. Amém? E também, os principais mandamentos têm que ser observados também. Né? Que são, não matarás, não adulterarás, não mentirás, não darás, não falarás mal dos próximos, né? Não fazer mexerico, fofoca, está na Torá, amém? Então, esses aí, irmãos, a pessoa tem que observar e guardar, amém? Então, queridos, que o Espírito do Eterno continue falando ao teu coração, maravilha esse texto, né, meus irmãos, que o Eterno fala em Vaikra, Levítico 25, verso 18, que é um ensino para nós, amém? Que o Espírito do Eterno continue falando ao teu coração, meu irmão, minha irmã, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.